O segredo da oração respondida. Conversando com Deus. Como podemos ter certeza de que Deus nos ouve quando oramos? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 a 13. Que certeza Jesus nos dá de que Ele nos ouve e responde às orações? Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Lucas 11, 9. A oração é uma conversa que envolve falar e ouvir. É isso o que Jesus promete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Como é possível se sentar e ter uma boa conversa de hora de jantar com Cristo? Primeiramente, contando para Ele em oração o que se passa em nosso coração. Segundo, ouvindo atentamente. Ao meditarmos em oração, Deus pode falar diretamente a nós. E ao lermos a palavra de Deus em devoção, Deus falará a nós através de suas páginas. A oração pode se tornar um estilo de vida para o cristão. Orem continuamente. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Como podemos orar continuamente? Precisamos ficar de joelhos todo o tempo ou repetir continuamente frases de adoração e petição? Claro que não. Devemos viver tão intimamente ligados a Jesus que possamos ter liberdade para falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Entre as pessoas na rua ou em meio a uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido solicitando a direção divina. A porta do coração deveria estar constantemente aberta, sempre pedindo a Jesus que venha habitar em nós, como hóspede celestial. Uma das melhores maneiras de desenvolver esse tipo de relação íntima é aprender a meditar enquanto oramos. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Salmo 104, 34. Não ore falando rapidamente a sua lista de pedidos. Espere. Ouça. Um pouco de reflexão durante a oração pode enriquecer grandemente seu relacionamento com Deus. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 8. Quanto mais perto chegarmos de Jesus, mais seremos capazes de experimentar sua presença. Por essa razão, continue sempre a falar com Jesus através de seus pensamentos. Não se preocupe em falar as palavras certas. Apenas fale honesta e abertamente com Ele. Fale sobre tudo. Ele teve que passar pela própria agonia da morte para poder se tornar seu amigo íntimo. Como orar? Quando você se engaja na oração, talvez deseje seguir o esboço do coração do Senhor. O modelo de oração ensinado por Jesus a seus discípulos em resposta ao pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6, 9 a 13. De acordo com o padrão que Jesus deu em sua oração, devemos ir a Deus como nosso Pai Celestial. Peça-lhe que sua vontade tome conta do seu coração da mesma forma que essa vontade é feita nos céus. Nós o buscamos para saciar nossas necessidades físicas, obter perdão e para ter uma atitude de perdão para com os outros. Lembre-se que nossa capacidade de resistir ao pecado vem de Deus. A oração de Cristo termina com expressões de louvor. Em outra ocasião, Jesus instruiu seus discípulos a orarem ao Pai em meu nome, como está escrito em João 16, verso 22. Isso é, para orar em harmonia com os princípios de Jesus. Essa é a razão pela qual os cristãos normalmente terminam suas orações com as palavras em nome de Jesus, amém. O amém é uma palavra hebraica que significa assim seja.
Apesar de a oração do Senhor nos dar diretrizes sobre o que orar e como formular uma oração, nossa comunicação com Deus funciona melhor como uma composição espontânea do nosso coração. Podemos orar sobre qualquer coisa. Deus nos convida a orar pelo perdão dos nossos pecados. 1 João 1, verso 9. Pelo aumento da nossa fé, Marcos 9, 24. Pelas necessidades da vida, Mateus 6, 11. Pela cura do sofrimento e da dor, Tiago 5, 15. E pelo derramamento do Espírito Santo, Zacarias 10, verso 1. Jesus nos assegura que podemos levar todas as nossas necessidades e preocupações a Ele. Nada é muito pequeno que não seja motivo de oração. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Nosso Salvador está interessado em cada detalhe da nossa vida. Seu coração fica feliz quando nossos corações o alcançam em amor e fé. A oração particular. A maioria de nós tem coisas que hesitamos em compartilhar até mesmo com nossos amigos mais íntimos. Por essa razão, Deus nos convida a aliviarmos nossas cargas em oração particular. Conversa de um para com o outro. Não é que Ele precisa de qualquer informação. O Todo-Poderoso conhece nossos medos mais secretos, nossos motivos mais escondidos e ressentimentos enterrados no profundo do nosso ser, ainda melhor do que nós mesmos. Mas precisamos abrir nosso coração. Aquele que nos conhece intimamente nos ama infinitamente. A cura pode começar quando Jesus tem acesso às nossas feridas. Quando oramos, Jesus, nosso sumo sacerdote, está próximo a nós para nos ajudar. Temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 15, 16. Você se sente ansioso, estressado ou culpado? Coloque tudo diante do Senhor. Só assim, então, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Deveríamos ter algum lugar especial para termos nossa oração particular? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que o recompensará. Mateus 6, 6. Em acréscimo à oração que podemos fazer enquanto andamos pela rua, trabalhamos ou usufruímos uma reunião social, cada cristão deveria estabelecer um momento especial para a oração pessoal e estudo da Bíblia. Faça seu encontro diário com Deus no momento no qual você se sinta mais atento e possa se concentrar melhor. Oração pública. Orar com outras pessoas cria uma união especial e convida o poder de Deus a atuar de uma maneira especial. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Uma das maiores coisas que podemos fazer como família é desenvolver uma vida conjunta de oração. Mostre para seus filhos que levamos nossas necessidades diretamente a Deus. Eles irão se entusiasmar com Deus ao perceberem suas respostas nos detalhes práticos da vida. Faça do culto familiar um momento alegre e relaxado de se compartilhar a vida entre todos. Os 7 segredos da oração respondida. Quando Moisés orou, o mar vermelho se dividiu. Quando Elias orou, fogo desceu dos céus. Quando Daniel orou, um anjo fechou a boca dos leões. A Bíblia nos apresenta muitos relatos de orações respondidas, e ela nos recomenda a oração como a forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus. Jesus promete: O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 14. Ainda assim, algumas orações parecem que não foram percebidas. Por quê? Aqui estão 7 princípios que ajudarão você a orar mais eficazmente. Mantenha-se ligado a Cristo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. João 15, 7. Quando priorizarmos nosso relacionamento com Deus e nos mantermos sempre em contato com Ele, estaremos ouvindo e buscando respostas para nossas orações que de outra maneira passariam despercebidas. Mantenha a confiança em Deus. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Mateus 21, 22. Crer ou ter fé significa que estamos realmente esperando que nosso Pai Celestial supra nossas necessidades. Se você está preocupado por falta de fé, lembre-se de que nosso Salvador fez um milagre em favor de um homem que clamava em desespero. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Concentre-se apenas no exercício da fé que você já tem. Não se preocupe com a fé que você ainda não tem. Passo número 3. Submeta-se humildemente à vontade de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração, além de nos conceder coisas. Por isso, algumas vezes Ele diz não. Algumas vezes, Ele nos conduz noutra direção. A oração é uma maneira de conseguirmos mais e mais intimamente com a vontade de Deus. Precisamos estar sensíveis às respostas de Deus e aprender delas. Manter um registro de pedidos específicos e as respostas recebidas é de grande utilidade. O Espírito Santo ajudará você a pedir corretamente, pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, como está escrito em Romanos 8, verso 27. Lembre-se que nossa vontade sempre seria igual à vontade de Deus se pudéssemos ver o que Ele vê. Passo número 4. Espere pacientemente em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. O ponto principal aqui é manter sua mente em Deus, manter seu foco na solução que lhe dá. E não peça ajuda a Deus no momento e no momento seguinte você tenta afogar suas mágoas buscando algum tipo de prazer. Espere pacientemente pelo Senhor. Precisamos muito dessa disciplina em nossa vida. Passo número 5. Não se agarre a algum pecado acariciado. Se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus em nossa vida. Isso nos separa de Deus. Você não pode agarrar o pecado com uma mão e buscar a ajuda divina com a outra. Uma confissão e arrependimentos sinceros solucionam esse problema. Se não estivermos dispostos a permitir que Deus nos liberte dos pensamentos, palavras e atos maus, nossas orações não serão eficientes. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4, 3. Deus não vai responder sim às suas orações egoístas. Mantenha os ouvidos abertos à lei de Deus e à sua vontade, e Ele manterá os ouvidos abertos às suas orações. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Provérbios 28, 9. Passo número 6. Sinta a necessidade de Deus. Deus responde àqueles que pedem por sua presença e poder em suas vidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, 6. Passo número 7. Persevere em oração. Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos através da história de uma viúva insistente que sempre trazia seu pedido diante de um juiz. Finalmente o juiz disse em exasperação: "Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça." Então Jesus concluiu: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar?" Discuta todas as suas necessidades, esperanças e sonhos com Deus. Peça por alguma bênção em particular, por ajuda nos momentos de necessidade. Continue buscando, continue ouvindo até que você aprenda algo da resposta de Deus. Os anjos suprem a necessidade daqueles que oram. O salmista se regozijou com o ministério dos anjos do Senhor por suas orações terem sido respondidas. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 4 e 7. Quando oramos, Deus envia anjos como respostas às nossas orações, como está escrito em Hebreus
capítulo 1, verso 14. Cada cristão tem a companhia de um anjo da guarda. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Mateus 18, 10. Por causa das nossas orações. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 5 a 7. O estilo de vida cristão. A Bíblia descreve um estilo de vida cristão bem particular. De acordo com Efésios 4, versos 22 a 24, o cristão deve despir-se do antigo estilo de vida que é resultado de desejos enganosos e revestir-se do novo estilo de vida que é o de ser criado para ser semelhante a Deus. Nessa passagem e na lição 6, descobrimos que no novo nascimento somos recriados para sermos um tipo diferente de pessoa em Cristo. Essa lição e as 6 lições que se seguem mostram o estilo de vida cristão. Elas revelam os segredos de uma vida cristã feliz. Elas ajudarão você a ter um forte relacionamento com Cristo, que resultará num estilo de vida cristão bem particular. Por isso, fixe seus olhos em Jesus hoje, e você pode fazer parte daquela celebração final de vitória, quando a paz de Cristo reinar eternamente. Reinar eternamente.